Agora a gente vai ver um vídeo, tá? O vídeo ele vai ilustrar melhor isso aqui que a gente estava falando. Então, geralmente, o estróbilo, né? O estróbilo masculino, que é esse cone, tá? Que as gimnospermas têm, essa estrutura no masculino ela é menor, tá? E no feminino geralmente é maior zona, certo? Então aí é uma imagem de um estróbilo masculino, ó, soltando o grão de pólen, tá vendo? E aí o grão de pólen ele está sendo levado por quem? Pelo vento, tá? Então o vento ele tem aí essa função de transmitir, né, de transportar o grão de pólen. E aí o vento vai levar do estróbilo masculino até o estróbilo feminino. Esses cones maiores aí já são o estróbilo feminino, tá certo? Então ali é um estróbilo, ó, esse é um estróbilo feminino. Aí os grãos de pólen eles vão chegando, sendo trazidos pelo vento, ó, e alcançam o estróbilo feminino, tá? Então você percebe ó, que eles vão se batendo, são vários grãos de pólen, tá? Lembrando que dentro do grão de pólen você tem o gameta masculino, tá? Aí o grão de pólen ele tá viajando até encontrar o gameta feminino, tá certo? Então ó, isso aí ele tá dentro já do estróbilo feminino. Aí eles grudam aí, ó, existe essa substância, né, que é pegajosa, tá? Essa substância, ela gruda ali os grãos de pólen, ó, e leva eles, transporta eles até o interior, tá? Onde está o óvulo, beleza? Então os grãos de pólen estão sendo transportados até o óvulo. Tudo isso acontece lá dentro, tá? Aí quando o grão de pólen encontra o óvulo, ó, você tem ali a formação do tubo polínico, tá? Então por que é tubo polínico? Porque o tubo ele é gerado a partir do grão de pólen, certo? Então é tubo polínico. Esse tubo polínico ele vai ser formado, ele vai adentrar o óvulo, tá? E é justamente para poder aí ser um canal, tá? Para liberar o gameta masculino lá dentro do óvulo. Então, ó, ali você tem o grão de pólen formando o tubo polínico e ele vai entrar, ele vai penetrar ali o óvulo para liberar o gameta masculino lá dentro. Então, ó, esse aí é o tubo entrando, certo? Ali é lá dentro do óvulo. Aí ele libera o gameta masculino lá dentro, tá? E aí o gameta masculino, ó, encontra com o feminino e acontece a fecundação. Vai formar o quê? O zigoto, certo? A partir do zigoto eu vou ter a formação ali do embrião, tá? Então ele vai começar a se formar. E aí, ó, toda a estrutura ao redor do embrião se torna a semente, beleza? Então esse embrião ele fica guardado dentro da semente, tá? Essa parte azul aí, ó, ao redor do embrião que vocês estão vendo, essa parte azul é toda a reserva de energia, tá? Que vai nutrir o embrião, ó lá, mudando de cor. Então essa região amarelinha aí é a reserva de energia, que vai nutrir o embrião ali até que ele alcance independência, né? Que ele tenha um tamanho considerável. Aí está formando a semente, ó, ela tem uma região externa mais resistente, tá? E aí formou a semente. A semente é liberada no ambiente, tá? E quando ela encontra, ó, isso aí no caso é a água, tá entrando. E aí quando ela encontra um solo favorável, ela vai germinar, tá? Então aí, ó, é o embrião, ó,
forma primeiro ali a raiz, certo? E aí você vai ter ali o desenvolvimento da nova planta, tá? Então o embrião começa a se desenvolver. Então está surgindo aí a nova planta. Então você percebe que ela deixa ali a casca, né, onde ela estava, certo? Porque ela já consumiu a reserva de alimento, a reserva nutritiva dela. E aí vai formar uma planta adulta, tá? Que pode ser masculina ou feminina. Então, essa daí foi a reprodução das gimnospermas, ok? Então, novamente, você vai ter ali o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Estróbilo masculino produz grãos de pólen com gameta masculino. Vão viajar até o estróbilo feminino. Os grãos de pólen encontram o óvulo, tá? Quando encontram o óvulo, formam o tubo polínico e aí pelo tubo polínico liberam o gameta masculino. O gameta masculino encontra o feminino, tá? Acontece ali a fecundação, certo? E forma o zigoto, tá? Do zigoto vai formar o embrião. Esse embrião vai ficar dentro de uma semente que vai ser liberada no ambiente. E aí, quando essa semente encontra um solo propício, né, um solo bom, ela germina e gera uma nova planta, tá? Então é assim que acontece a reprodução nas gimnospermas, certo? Então você tem basicamente encontros de gametas, fecundação, formação de semente, semente germina, gera aí novos estróbilos, certo? Novas plantas que vão ter estróbilos masculinos ou femininos. É interessante a gente observar que as briófitas e as pteridófitas, tá, da aula passada, os dois primeiros grupos, elas tinham dependência da água, lembra? Ambas, né, tanto as briófitas quanto as pteridófitas, elas precisavam da água para o gameta masculino nadar até o gameta feminino. A partir das gimnospermas não existe mais essa dependência da água, tá? É claro que a planta precisa de água para outras coisas, mas não precisa para fecundação, beleza? Por quê? Quem que faz o transporte do gameta masculino até o feminino? O vento, tá? Então o vento ele é responsável aí agora por fazer esse transporte, por levar o gameta masculino, né? No caso o grão de pólen com o gameta lá dentro, levar o grão de pólen até o estróbilo feminino, que é onde vai estar o óvulo, tá? Então, a gente fala que a partir das gimnospermas não se tem mais dependência da água para a reprodução, tá? Fala-se que as gimnospermas são aí um grupo de plantas que realmente conquistou o ambiente terrestre, tá? Não tem mais essa dependência da água para a reprodução. Nope. Bom, como eu disse, a araucária, tá? Que é o pinheiro do Paraná, essa planta é o grande exemplo que a gente vai utilizar das gimnospermas nessa aula, tá? Essa planta, ela tem uma relação muito interessante com uma ave, tá? Essa ave é chamada de gralha azul, certo? Então existe uma relação muito importante entre a araucária e a gralha azul. O que acontece? A araucária, ela é uma gimnosperma, tá? Ela vai produzir sementes. A gralha azul, né, essa ave, ela se alimenta dessa semente, tá? E atenção aqui, tá? Eu tô falando que a gimnosperma ela produz sementes, tá? Então, a gralha azul ela se alimenta da semente, não é do fruto, tá? Gimnosperma não tem fruto, beleza? Fruto é o próximo grupo, tá? Nas gimnospermas elas vão ter apenas sementes. Então, a gralha azul ela se alimenta da semente da gimnosperma, tá? E aí o que vai acontecer? A gralha azul ela pega essa semente e ela voa, né, com essa semente para outro lugar. E acontece muito da gralha azul deixar essa semente cair, tá? Ou ela deixa cair, ou ela também, essa ave ela tem o costume de enterrar a semente guardando, só que ela meio que esquece e não volta para pegar de novo. Então quando a semente cai ou quando ela é guardada no solo, o que vai acontecer? Essa semente ela vai germinar, tá? Então eu falo que a gralha azul ela é uma dispersora, tá, das sementes da araucária, que é uma gimnosperma, tá? Então existe essa relação aí muito importante entre esses dois seres vivos, tá? A araucária ela precisa da gralha azul para poder dispersar, né, as suas sementes, para levar as suas sementes para novos territórios, senão a semente só ia cair ali no chão e ia ficar ali
e a planta só ia existir naquele local, tá? Então, devido aí a essa ave que dispersa a semente, tá? Essa planta ela consegue conquistar novos ambientes, beleza? E qual que é a vantagem para a ave? A vantagem é o alimento, né? Ela se alimenta dessa semente. Então ela pode se alimentar de algumas e acabar dispersando outras, tá? Quando eu tenho uma relação desse jeito entre dois seres vivos diferentes, em que os dois são beneficiados, eu chamo essa relação de mutualismo, tá? Então é uma relação positiva para os dois lados. Então aqui nesse caso é positiva para a araucária, tá? E é positiva para a gralha azul, certo? Uma precisa da outra, tá? Então, como é positiva para ambas, eu falo que é um mutualismo. As duas se ajudam, tá? As duas têm aí essa relação que é benéfica para os dois lados. Então a planta, né? A araucária, que é uma gimnosperma, ela consegue ter a sua semente dispersa, tá? Levada para novos ambientes, novos territórios, e a gralha azul ela consegue alimento, tá? Então aí eu chamo essa relação aí positiva para os dois lados de mutualismo, tá? E aí isso leva a gente a refletir, tá? Se né, você tem esses dois seres vivos tendo uma relação bastante importante. Então no caso, se eu tenho uma diminuição, tá? Uma extinção da gralha azul, a minha gimnosperma, né, a minha araucária, a minha planta, ela não vai ter quem disperse as sementes dela, tá? E aí se eu tiver uma diminuição da planta, você também, a gralha azul, ela não vai ter o alimento dela. Então você tem aqui uma relação, tá, bastante clara entre esses dois seres vivos. E essa relação eu chamo de mutualismo, tá? E é mutualismo por quê? Porque é positivo para os dois lados, tá? Os dois saem ganhando. Então, ó, recapitulando, gimnospermas são esse grupo de plantas que tem como característica nova as sementes, tá? Na reprodução delas, os grãos de pólen que tem o gameta lá dentro. O gameta masculino fica dentro do grão de pólen. Eles são levados pelo vento até o estróbilo feminino, onde vai estar o óvulo, beleza? Aí quando o grão de pólen encontra o óvulo, forma um tubo polínico, tá? Que vai adentrar o óvulo e lá vai liberar o gameta masculino, tá? O gameta masculino vai encontrar finalmente o feminino, vai acontecer a fecundação, formou o zigoto, começa a se dividir e vai formar o embrião, tá? Ao redor do embrião forma-se a semente, tá? A semente você tem além do embrião uma reserva nutritiva, tá? Uma reserva de alimento, aí tem uma casca ali resistente que impede que esse embrião perca a água ou que ele seja facilmente, né, consumido por predadores e também protege esse embrião ali de adversidades do ambiente, tá? Então essa semente ali vai chegar no ambiente, na hora que ela encontrar um solo propício, ela vai germinar e vai gerar uma nova planta. Então é isso, nas gimnospermas a gente não tem mais essa dependência da água para a reprodução, certo? Por quê? Porque o vento carrega aí o grão de pólen, tá, até o óvulo, certo? E além disso, as gimnospermas elas dependem de alguns animais, como por exemplo a gralha azul, certo? Esses animais eles vão dispersar as sementes, vão levar as sementes aí para diversos locais, tá? Sendo uma relação benéfica tanto para a planta quanto para o animal. Então não esqueça, o animal ele dispersa a semente, tá? Aqui na gimnosperma quem dispersa o grão de pólen é o vento, tá? Então o vento dispersa o grão de pólen, leva o grão de pólen até a estrutura feminina e o animal ele vai levar a semente, tá, de um lugar para o outro. Um detalhe sobre as sementes é que a semente ela vai ter ali um embrião e vai ter essa estrutura, essa reserva de energia, tá? Então a semente ela pode durar muito tempo ali com o embrião adormecido, certo? E aí na hora que a semente encontra um solo propício com água, aí ela começa a germinar, o embrião acorda, né, a gente fala, e aí ele começa a consumir a reserva de energia e começa a se desenvolver, tá? Mas a semente ela é uma estrutura que ela consegue ficar bastante tempo em dormência, tá? Consegue preservar aquele embrião por bastante tempo até ele encontrar um solo, né, um ambiente favorável. Então aqui vocês percebem que a semente é uma estrutura diferente, tá? A semente ela possui um embrião lá dentro, tá? E ela vem da fecundação do gameta masculino com feminino, tá? Então lembra que em aulas atrás eu falei para vocês não confundirem semente com esporo, tá? Esporo é outra coisa, esporo não tem nada a ver com semente, tá? O esporo, quem vai ter ali são as briófitas e pteridófitas, tá? A partir das gimnospermas eu tenho as sementes, tá? Que se formam de um jeito diferente, beleza?
Os esporos é como se fossem cópias, tá? As sementes já são outra coisa. É a união de gametas e aí vai formar ali um embrião. Bom, então é isso, pessoal. Acabamos aqui a nossa aula de número 15, tá? Vocês agora vão lá responder a lista de exercícios e até a próxima.